passo para o professor Brando. Como o senhor vê, então, as perspectivas político-eleitorais agora de 2026? Bom, eu quero retomar 2022, antes de chegar em 26. Em 2022, nós tivemos de um lado o Bolsonaro, do outro lado o Lula. Duas figuras que têm carisma, e aí eu estava já pensando no que eu ia falar e acabo que Luana acabou entrando e de maneira muito precisa na questão das redes sociais. Então, assim, você teve em 2022 um clamor por uma candidatura de centro. Teve. Todo mundo pensou que Tebet pudesse uma terceira via. A grande questão é quando você pega figuras de musculatura política eleitoral como Lula e Bolsonaro, essa musculatura espremeu tanto o centro que o centro não tinha como se viabilizar. Em 2026, a pergunta é: tem condições de uma candidatura ao centro se colocar? Tem. Existe. Porque uma das figuras que tem força e carisma não estará disputando, que é o Bolsonaro. É muito pouco provável que alguém no campo do bolsonarismo consiga eletrizar a sua base como o Bolsonaro conseguia. Ainda que herde, porque eu me lembro muito, senhor Zé Álvaro, quando o Lula terminou o segundo mandato, as pessoas perguntavam assim: mas professor, a Dilma como é que ela vai ter carisma? Eu falei: não, Dilma não terá carisma. Carisma, sociologicamente, não é transferível. Ela vai herdar votos. Ela vai herdar o apoio do Lula, mas carisma não. Então, como eu disse, inclusive, algumas vezes já, a sociedade brasileira, ela é muito personalista. Ela se liga muito na questão política à figura do líder, do político. E por isso que a grande maioria lembra do prefeito, lembra do governador, lembra do presidente, mas não lembra do vereador, do deputado estadual, do deputado federal. Pois bem, as redes sociais, elas têm uma arquitetura que valoriza não a ponderação do centro, não a discussão de um projeto de país, não a tranquilidade como nós estamos aqui discutindo. As redes sociais são arquitetadas para valorizar posições extremistas, porque geram curtidas, likes e compartilhamento. Não à toa, o dicionário de Oxford, né, elege palavras. Todos os anos. Já teve pós-verdade, brain rot, e a do ano de 2025, rage bait, quer dizer, isca de ódio. Por quê? Porque quando você pega alguma coisa que lida essencialmente com sentimentos, raiva, angústia, frustração, medo, e aí eu quero capturar também a fala do senhor Zé Álvaro. Quando a questão da representação, portanto, que o eleitor não se sente representado, ele se coloca numa posição defensiva e de ataque às instituições, à política e aos políticos. Então a gente tem que pensar num cenário de 2026 que nós temos até este momento uma candidatura colocada, clara, evidente, que é de quem vai buscar a reeleição. E de fato, professor Vila, não consigo encontrar paralelo na história política mundial de uma figura como Lula, que tem esta presença tão forte como teve Lula de 1989 a 2026, se considerando o ano eleitoral. Agora, a ausência do Bolsonaro e de alguém que neste campo político não tem a mesma força pode significar um arrefecimento da polarização e a possibilidade de, nas fímbrias da política, surgir uma liderança mais moderada e que consiga capturar este cansaço que uma parcela do eleitorado sente do lulopetismo e do bolsonarismo. Eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não. Eu gosto muito do Malan, que eu acho que ele foi muito lapidar numa frase dele, que no Brasil até o passado é incerto. Se o passado é incerto, eu quero pensar o futuro. É difícil, mas existe a possibilidade. Mas para isso, esta liderança tem que verbalizar. E líder tem qualidades técnicas, intelectuais, políticas e morais. Liderar é muito mais difícil do que chefiar. E eu estou aqui falando de um livro do meu querido professor e amigo Marco Aurélio Nogueira, né, que escreveu livros em defesa da política, e ele vai liderar é apontar e seguir junto. A gente tem pouco isso. A gente tem quem mande.
O político brasileiro gosta do poder, mas muitas vezes do poder com a finalidade em si mesmo. Teve um ex-prefeito de São Paulo, ex-governador, que chegou a dizer que o poder lhe dava orgasmos. Paulo Maluf fez uma afirmação como essa. O poder, ele é meio para um projeto de sociedade, porque a política é uma aposta nas possibilidades concretas de uma vida coletiva melhor, com mais liberdade, com mais segurança. Então, professor Vila, 2026 eu acho que é um ano de fato complicado, e eu não sei se nós vamos superar ainda pela presença do Lula, e talvez sim a paciência histórica nos indique que só em 2030, não por conta da conjuntura, mas os personagens terão sido superados por conta da idade e a renovação será necessária. Mas para isso precisam lideranças que se comprometam com a democracia, com as leis, com a ética, né? E aí a gente tem que mexer com tudo. A gente tem que mexer com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. E aí a coisa complica.